a profissão, servir os outros e não servir-se a si, realmente procurar fazer alguma coisa de útil aos outros. E esse espírito dos Lions, para mim, considero absolutamente essencial. E agora, por curiosidade até, vou dizer que estive há cerca de 4 dias numa reunião de uma coisa que se chama CID Sénior. O que é o CID Sénior? É uma associação que agora se fundou de, pelo menos, reformados. E daí para cima. Bom, e quem falou nessa reunião, ou uma das pessoas que falou, foi o antigo Ministro da Educação pré e pós 25 de Abril. Isto é interessante nesse sentido, foi o Veiga Simão, que tinha sido antes Ministro da Educação, foi depois Ministro da Educação, e disse esta coisa fabulosa para mim. Foi uma pena que a seguir ao 25 de Abril não se tivessem lembrado de acrescentar apenas liberdade ao que não devia ter sido destruído. Deus, Pátria e Família. Portanto, Deus, Pátria e Família devia ter continuado. E lhe acrescentavam-lhe liberdade. Eu achei que isto fabuloso. Simplesmente, até no momento atual em que nós vivemos, em que os valores são todos defendem, é evidente, ninguém diz o quê, mas são todos defendem, e eu achei fabuloso que isso acontecesse. E outra coisa muito curiosa que também me aconteceu há 15 dias, fui à inauguração no Casino de Estoril de um espetáculo com o Fernando Pereira, que é um imitador excepcional, ele imita fantasticamente homens, mulheres, seja o que for. Então, foi um espetáculo clássico, e fazendo imitações muito interessantes, e depois, ao terminar o espetáculo, diz assim: bom, agora que acabou o espetáculo, eu gostaria que todos cantassem a última canção comigo. Eu vou cantar uma canção que todos conhecem e gostaria que cantassem comigo. E toda a gente disse que sim. O que é que ele cantou? O hino nacional. E eu achei fabuloso que neste momento e naquelas circunstâncias aquele homem tivesse a coragem de dizer uma coisa que eu acho que é elementar, mas que parece que é um bocadinho esquecida. Acho que as crianças nem sequer aprendem o que é o hino nacional. Bom, e eu achei estes dois factos, quer dizer, quer o Veiga Simão, quando falou que se devia apenas ter acrescentado alguma coisa e deixar o que estava bem, e não destruir tudo. E por outro lado o outro, a cantar a portuguesa no final do espetáculo, com todo o casinho em peso a cantar, eu sinceramente gostei de ouvir. Bom, isto foi uma parte, mas que me parece extremamente importante. Eu desde sempre penso que, fundamentalmente, a medicina é feita para ajudar as pessoas. Aliás, fiz até uma proposta contrária àquilo que é atualmente a entrada na medicina, que é o 18,5, que eu acho um absurdo, porque a vocação, que é a coisa que eu considero mais importante, praticamente não é considerada. Até certo ponto eu até faço uma distinção que os meus colegas nem sempre gostam, quer dizer, há licenciados em medicina e há médicos. E para mim há uma diferença entre as duas coisas. Uma coisa é ter um curso, ser muito bom, ser até quase genial, fazer descobertas científicas fantásticas, mas se calhar humanamente não é aquilo que eu gostava que fossem. E portanto, é um aspecto que também me parece extremamente importante, quer dizer, o acesso às faculdades de medicina tinha que levar em consideração a vocação. Eu cheguei a fazer uma proposta, que ninguém ligou nenhuma, que era que se fizesse voluntariado social antes de entrar. Para poder ir para a medicina tinha que se fazer voluntariado social. Quem não fosse capaz de fazer voluntariado social é melhor ir para outra coisa qualquer, com o devido respeito para os outros, evidentemente. Mas, independentemente disso, há outra coisa que nós estamos a correr um risco tremendo. Nós temos faculdades a mais, estamos a produzir médicos a mais. Talvez o ideal fosse começarmos a pensar que podíamos ajudar os países de expressão portuguesa, onde há uma carência brutal. Nós tínhamos uma escola de medicina tropical fantástica, do melhor que havia no mundo, e se calhar, em vez de ter faculdades a mais, pegávamos numa dessas e punhamos a formar palopes por aí fora. Porque realmente, eu quando fiz, aqui há tempos, me convidaram para ir a Angola para a inauguração da Ordem dos Médicos lá, porque eu tinha sido 10 anos presidente da Ordem em Portugal. Presidente, não bastonário, cuidado, porque bastonário era fascista, entre aspas, e então tinha que ser presidente. Eu julgo que é a única associação deste tipo que não tem bastonário, tem presidente, segundo o estatuto e segundo a lei. Porque esqueceram-se que bastonário dos advogados tinha sido antes do 28 de maio, e como a Ordem dos Médicos era de 34, não, esse nome não pode ser. Bom, mas isso foi uma parte de uma brincadeira. O que é facto é que nós pensamos que neste momento é muito mais perigoso ter médicos a mais do que um bocadinho de médicos a menos. Não podemos ter médicos a menos, obviamente, mas podemos fazê-los trabalhar mais um bocadinho se for necessário. Agora, médicos a mais faz uma degradação total. Eu fico parvo quando vejo receber em minha casa, por exemplo, uma coisa do automóvel, uma revista do Automóvel de Portugal que dizem
que arranjam medicina médico a qualquer hora do dia à da noite por 10 euros. Eu não percebo. Neste momento não consigo perceber. Estou a ser esclarecido o que é que isso significa, porque já pedi para me dizerem como é que era. Porque realmente medicina assim, eu penso que não vão muito longe, com certeza. Portanto, quer dizer, nós temos que manter a dignidade da profissão, temos que manter um certo nível. O médico tem que estar relativamente tranquilo para poder tratar os seus doentes da melhor maneira. E, por outro lado, há uma coisa que me faz imensa impressão. Digamos, a parte social da medicina começou em 1901 pelo Ricardo Jorge. Depois as caixas, chamadas caixas de previdência, apareceram em 46. Isso muitos se lembrarão aqui, porque são todos relativamente da minha idade, não tanto, mas enfim. Eu só tenho 83, cuidado. De qualquer maneira, os serviços médico-sociais apareceram em 46. Depois, em 71, começaram a criar-se os centros de saúde. Foi uma reforma que realmente levou a uma mudança, de facto, de melhoria geral, para ter centros que pudessem apoiar as populações ao nível enfim, das várias zonas do país. Depois veio a Revolução de Abril e foi a ideia de um Serviço Nacional de Saúde. Muito bem, eu até concordo com o Serviço Nacional de Saúde no sentido da universalidade, da equidade, mas cuidado, é que o nosso Serviço Nacional de Saúde não tem liberdade. Eu não percebo. Como é que se faz uma revolução para a liberdade e na saúde não temos liberdade? Porquê? Tenho que ir ao centro de saúde da minha zona, onde eu moro, ao hospital da minha zona. Então porquê é que eu não ir onde eu quero? Ora, contra o Dr. Arnold fiz eu, durante 10 anos, uma luta cerrada que perdi, em que queria que o sistema fosse universal, fosse acessível a toda a gente, que a pessoa pagasse quando estava saudável, de acordo com a sua capacidade. Mas quando estivesse doente e, portanto, mais fragilizado, não teria que pagar, porque já tinha pago o seu seguro nacional, seria um seguro nacional de saúde. Também não concordo com certos seguros. E quando uma senhora, eu desculpe dizer o nome, Isabel Vaz declara que a saúde é um negócio como outro qualquer, eu acho que não pode ser. É um erro crasso dizer que a saúde pode ser encarada como um negócio como outro qualquer. Acho que as pessoas têm que ser compensadas pelo seu trabalho, com justiça. Agora, por amor de Deus, transformar isso num negócio, sinceramente, não concordo. E os nossos seguros são muito curiosos, porque você faz um seguro, tem um teto, e que se ultrapassa o teto, deixa de ter cobertura. Agora, olha, arrume-se. Isto, de facto, para mim, não são seguros. Portanto, é preciso que haja um Serviço Nacional de Saúde. Concordo plenamente. Mas esse serviço, para mim, tem que ter liberdade. Porque sem isso, não me serve. Por outro lado, é evidente que aquilo que nós podemos dar está de acordo com a nossa capacidade económica. Não se pode dar tudo a toda a gente. É mentira. Aliás, é curioso que o Dr. Arnold, quando fez o Serviço Nacional de Saúde, de que ele hoje é chamado paizinho, mas que quem fez todo o trabalho foi o Mário Mendes, que era o secretário de Estado. Ele limitou-se como ministro a dar a ordem, e depois tem-se uma coisa que está escrita muito curiosa, que não fez contas porque não era preciso. Era um imperativo constitucional, portanto, pronto, faz-se. Mas não fez contas. E por isso é que a nossa Constituição começou por um Serviço Nacional de Saúde gratuito e agora já é tendencialmente gratuito, que é para dar para tudo. O tendencialmente, agora deixa de dar-lhe a tendência que quiser. Porque, efetivamente, o problema é isto. Há dois grandes tipos de sistemas de saúde no mundo, que é o sistema beveridgiano, como tinham os ingleses ou a Rússia, ou o sistema bismarckiano, como têm os alemães, os franceses, os belgas, etc. Quer dizer, um deles em que o indivíduo tem, realmente, ele dá tudo. Tem o seu médico, como nós temos, é um serviço do mesmo tipo. Se a senhora tem a certeza que está doentinho, vai para aquele sítio, mas tem que ir para aquele, não é para onde quer. Os outros, não. Há uma tabela, digamos, de preços que são pagos a quem fizer. E, portanto, Estado, privado ou social são pagos da mesma maneira, são tratados da mesma maneira, em perfeito paralelismo. E não como cá, que vão usando o privado enquanto der resultado. Ou seja, porque é que ainda há laboratórios a fazer análises? Porque sai mais barato fazer as análises no laboratório do que no Estado. Porque senão já tinham acabado. Aliás, declarações perentórias. A antiga Ministra da Saúde, por exemplo, disse que o nosso sistema não permite liberdade. Não é possível com o sistema atual. Então eu digo, a única coisa que há a fazer é mudar o sistema. Só que é preciso explicar muito bem porque é que se muda o sistema, porque senão perdem-se as eleições no dia seguinte. Portanto, as pessoas estão habituadas, eu tenho direito a tudo. Havia um senhor que foi meu avô, o professor Francisco Gentil, já há bocado foi referido, que dizia uma coisa que eu acho extremamente importante. E dizia isso em 1934.
é preciso que os direitos não esmaguem os deveres. As pessoas parece que se esqueceram que não há direitos sem haver deveres e que há obrigações. E, portanto, esta coisa da liberdade de fazer o que me apetece não é bem assim. Eu só sou livre enquanto não interpreto a liberdade dos outros. E as pessoas parecem que esqueceram isso. Faz-me imensa impressão hoje em dia que isto é uma coisa muito generalizada. E penso que tem que haver uma força da sociedade civil a começar a pensar nisto e a opor-se a isto. É perfeitamente demagógico. Portanto, nós temos que fazer aquilo que é possível fazer. O máximo, com certeza. Eu vou-lhes dar um exemplo. Há um medicamento, ou por outra, há agora uma técnica de tratamento de cancro da mama na sua forma mais grave, triplo X. Há uma nova método, quer dizer, faço o estudo genético da pessoa, depois faço uma comparação com um determinado tipo de medicamentos imunomoduladores, faço todo esse estudo e conseguiu-se, nessa forma de cancro da mama muito grave, cerca de 17% de curas que antes eram impossíveis. Pequeno pormenor, o tratamento de cada doente, sabem quanto é que é? 188 mil dólares. Eu pergunto, se alguém está a pensar que vamos usar isso, como? Onde é que estão os 188 mil dólares para tratar um doente? Quando o cancro de mama, infelizmente, é dos mais frequentes que existem. É evidente que nós temos que ter o realismo, procurar usar o máximo possível, mas estamos condicionados à economia que existe. Quando eu estudei, por exemplo, o que se passava em Angola, gastavam 200 dólares por habitante por ano. Nessa altura, Portugal gastava 2 mil dólares por habitante por ano. Seria possível dar a mesma coisa? É claro, poderá haver uma elite em Angola que tenha transplantes cardíacos, não me admiro nada. Agora, a generalidade da população, se tiver água e vacinas, é ótimo. Quer dizer, é impossível, quer dizer, nós temos que condicionar aquilo que damos àquilo que temos. Há uma coisa que eu critico, às vezes, o Medina Carreira, faz críticas boas, mas nunca dá soluções. E eu critico que ele nunca dá soluções. Mas ele disse uma vez uma coisa que eu acho muito importante. A única pessoa que sabe o que é que pode gastar é a dona de casa. Porque a dona de casa sabe, de facto, o que é realmente que pode gastar. E nós temos hoje em dia a mania que se pode gastar tudo de qualquer maneira, como se o dinheiro fosse elástico, ou que isso puxava para milhões. Portanto, é uma coisa que eu considero extremamente importante. Há outro aspecto que eu gostaria de focar, que esse parece-me muito importante, é isto. Nossa vida e a nossa velhice depende do que fizermos quando somos novos. Quer dizer, tudo aquilo que vai ser o nosso futuro, nós já o perdemos, já o estragamos ou não, mas os jovens, aqueles que vão depender de nós, têm que perceber que a sua longevidade e a sua qualidade de vida no futuro vai depender do que eles fizeram quando eram mais novos. É evidente que se passarem a vida na droga, na bebedeira e nas boates até às tantas, não vão ter uma velhice saudável. Se fumarem imenso, vão ter problemas respiratórios, vão ter cancro do pulmão, vão ter insuficiência respiratória. Está provado que quem fuma mais do que um maço por dia durante toda a vida perde 10 a 8 anos de vida. Portanto, perde uma brutalidade. E não só perde, como perde no sentido de ser uma vida pior, com menos qualidade. Portanto, nós queremos prolongar a vida, mas não é com sofrimento, é prolongar a vida com qualidade. Hoje em dia todos sabemos que, evidentemente, os custos da medicina estão a aumentar. Porque é muito simples. As pessoas estão a viver muito mais tempo, quanto mais velhas são, mais custam. Por outro lado, a tecnologia é melhor, mas é mais cara. Eu dou-lhes um exemplo, por exemplo. De antes havia só uma radiografia do tórax, pronto, aquela coisa clássica. Custa atualmente 10 euros. Mas depois temos um TAC, que está muito na moda, custa só 70. E depois temos a ressonância magnética, que ainda é melhor, custa só 130. E depois temos o PET, a tomografia de positrões. Essa é ótima. Só 1.340 euros cada um. Portanto, nós temos que analisar isto objetivamente e com seriedade e não com demagogias. E temos que ver onde é que podemos ir e vamos o mais longe possível, mas não sejamos mentirosos e não digamos que faz tudo a toda a gente, porque é mentira. Portanto, tenham a coragem de dizer, agora expliquem porquê. Que é evidente. Quem está habituado a ter tudo de qualquer maneira de borla, pagar seja o que for, mesmo que seja pouquinho, que horror! Não pode ser. Agora as pessoas têm que perceber que as coisas são o que são e que a realidade é o que é. Portanto, se queremos de facto ser úteis a todos, queremos ser solidários, queremos poder realmente ser universais, dar apoio às pessoas, temos que fazer isto de tal maneira que todos contribuímos dentro da medida das nossas possibilidades. Eu acho que todas as pessoas devem contribuir quando estão saudáveis. Quem ganha muito tem que contribuir muito. Depois,
quer outras coisas além daquilo que a sociedade oferece, que tem que ter uma base que está condicionada à economia. Eu se calhar não posso dar tudo, mas à medida que a economia melhora eu posso dar mais coisas, é normal. O Japão, por exemplo, gasta com a saúde o dobro do que nós gastamos. Os americanos gastam muito mais, mas eles gastam mal, isso é outra coisa. Mas os japoneses não, gastam bem. Simplesmente vivem melhor e vivem mais tempo do que nós. Quer dizer, a nossa qualidade de vida é muito inferior nos últimos anos da nossa vida do que há, por exemplo, no Japão. Porquê? Porque eles têm realmente outra qualidade e gastam outra coisa porque têm capacidade para o fazer. Nós não temos capacidade para fazer mais do que X. Então, tenhamos paciência, percebamos que só podemos ir até onde é que podemos ir, honestamente. E não vamos prometer o que é mentira. Não é preciso ganhar eleições. Aliás, o Serviço de Saúde, o grande problema é não ser uma questão de não ter continuidade, não ser um plano a distância. Se cada vez que muda o governo, muda os planos de saúde, estamos todos perdidos. Nós temos que ter planos a longo prazo. Portanto, tem que haver um consenso entre as pessoas que decidem, quer oposição, quer governo, seja o que for, quer sociedade civil, todos nós temos que ter um plano a longo prazo. Não vale a pena estar a pensar que resolvemos os assuntos a curto prazo. Portanto, esse é outro dos aspectos que considero extremamente importante. Por outro lado, como já disse há bocadinho, o que nós fazemos quando somos mais novos condiciona todo o nosso estudo. É o nosso estilo de vida que vai fazer com que nós possamos estar melhor ou pior. Todos nós sabemos, por exemplo, que a promiscuidade sexual aumenta a SIDA. Depois estamos muito preocupados que temos de tratar a SIDA. Mas e se não pensassem um bocadinho em diminuir a promiscuidade sexual, não seria mais barato? E se deixassem de fumar tanto, não seria melhor? E se começassem a comer uma comida mais saudável, não seria melhor? Vou-lhes dar um exemplo muito curioso que me apareceu na revista de cirurgia pediátrica espanhola há cerca de um mês. Fizeram um estudo sobre as grávidas e sobre as malformações congénitas. E verificaram esta coisa curiosa. As grávidas que, durante a gravidez, tinham tido dieta mediterrânica, tinham tido menos malformações do que as que tinham a chamada comida de combate, esta comida, digamos, mais ocidental, se quiserem. Portanto, havia, num estudo muito bem feito, em que eles estudaram realmente as malformações congénitas e verificaram dieta mediterrânica, menos malformações. Ou seja, temos que pensar que o que nós comemos é importante. Por exemplo, peixe que vem do Vietnã, não é por coitadinhos de vietnamitas, é um peixe que está a maior parte das vezes inquinado e com tóxicos. Enquanto que o peixe da nossa costa é um peixe ótimo, o peixe que vem do Oriente, muito dele é perigoso. Por outro lado, eu não gosto da aquacultura, que está muito a ficar na moda e que muita gente defende. Bom, se calhar produz peixe mais depressa e em melhor quantidade, mas é diferente e é pior. É um peixe muito mais gordo, tem muito menos gosto, muito menos sabor do que o nosso peixinho da costa e, portanto, quer dizer, tudo o que é artificial, mesmo eu sou um bocado contra toda essa agora moda que há das coisas geneticamente modificadas, que produz-se mais na agricultura e não sei o quê, mas eu confesso que continuo a ser defensor daquilo que é natural, porque penso que, apesar de tudo, se calhar é mais saudável. É claro que há o problema do custo, é verdade que as coisas biológicas são mais caras, portanto aí tem que haver um certo compromisso, ou correr um certo risco. Há muita coisa na nossa vida em que a gente corre um risco. Eu confesso que tenho bastante medo daquilo que é artificial. Mas, pronto, às vezes acredito que a sociedade tenha que aceitar porque não tem outro remédio. Seja como for, eu acho que é muito importante que as pessoas tenham consciência que nós somos os principais médicos de nós próprios. A Declaração Universal dos Direitos do Homem diz uma coisa muito simples. Artigo 25. Deve o cidadão, pelo trabalho, ter condições de vida que lhe permitam ter habitação, alimentação, cuidados médicos. Direito à saúde é um disparate completo. Quem é que tem direito à saúde? Não depende de nós, não depende de nada. Então, nós temos direito a cuidados de saúde, que é completamente diferente. Não é direito à saúde. O direito à saúde é um absurdo. O que é isso de direito à saúde? Uma coisa que não depende de nós, é uma coisa que acontece. Há bocado falou-se na gripe. Curiosamente, de antes, no tempo das caixas de previdência, que tinham grandes defeitos, havia duas coisas muito boas. Qual é? Uma, visitas a casa. A outra, especialistas no centro de saúde ou no centro da caixa. Ou seja, em vez do médico estar a ver o doente no hospital,
viu ali, quer dizer, e o clínico geral tinha o apoio do especialista sempre que precisasse, porque ele ia ali ao centro de saúde atual, digamos assim. Portanto, eu acho que uma das coisas fundamentais é que os médicos hospitais passassem a ir ao centro de saúde. E cada vez que um doente precisa de uma opinião de um especialista, tem que ir ao hospital, que estão sobrecarregadíssimos, e depois faz uma coisa muito simpática, dá-se tudo a toda a gente, mas faz uma lista de espera. E depois há uma lista de espera que às vezes é de meses. Mas não, dá-se tudo a toda a gente. Olha, para mim isto é pura hipocrisia, dizer que se dá quando se faz uma lista de espera. Aliás, o Dr. Correia de Campos, há 30 anos, escreveu um livrinho em que dizia esta coisa. Uma das formas de tornar a medicina mais barata, os cuidados mais baratos, é fazer uma lista de espera. Pois é evidente. Se eu fizer uma lista de espera, gasto menos análises, menos radiografias, morrem entretanto os doentinhos e, portanto, eu gastei menos dinheiro. É óbvio. Bom, mas não é, quanto a mim, a solução correta, como é evidente. Portanto, no meio disto tudo, eu penso que nós temos que rever toda a situação e, sobretudo, pensar que o principal médico de nós próprios somos nós. Em relação à gripe, por exemplo, o absurdo, quando houve a epidemia de gripe, e se calhar ainda vai haver mais, o doente ir ao centro da gripe, ou ao centro de saúde. O quê? Para pegar aos outros? Ora, se ele está com suspeita de gripe, deve ter visto em casa, que é para não pegar a mais ninguém. Agora, está com suspeita de gripe, vai a um sítio, a um hospital onde está muita gente, muitos deles sem nada, e que vão apanhar gripe. Por amor de Deus, quer dizer, eu acho que isto é de um absurdo que eu não consigo entender. Mas, no entanto, algumas sumidades assim dizem, assim mandam. E, portanto, manda quem pode, obedece quem deve, como diz o outro, e, portanto, andamos nisto. Agora, há coisas que têm que, de facto, ser modificadas. As pessoas têm que perceber que, acima de tudo, estão os direitos dos doentes, e depois acontece, por exemplo, esta coisa. Agora vou-se focar no outro aspecto, de repente vem a ideia. Barriguinhas de aluguer. Muito bem, a senhora quer ter uma criança, porque é que não há de ter uma criança, para que é que precisa de um marido, não é preciso para nada, e portanto, barriga de aluguer. E esquecem-se do direito da criança que lá está. É que a relação que se estabelece entre a mãe e a criança não é compatível quando depois tome lá a criancinha e olha, fica a senhora com ela, porque a senhora é que deu dinheiro para isso. Quer dizer, isto é para mim um absurdo e um crime. Mas, no entanto, é a legislação. Eu lamento, mas sou frontalmente contra. Por outro lado, os médicos têm uma coisa que se chama o juramento de Hipócrates, não sei se alguma vez ouviram falar. E o juramento de Hipócrates diz uma coisa muito simples, tem 2500 anos, foi suficiente. O que é isso? É pia. Nós somos contra É pia. Nós somos pela defesa da vida desde a concepção até à morte natural. É pia. Enquanto não se sabia, não se sabia. É pia, se calhar do micro foi abaixo. Carregou em baixo no botãozinho cá em baixo. Veja. Desculpa. Carrega. Agora veja lá. Está bom. Pronto, desculpa lá. Carregou, Até parece que é demais. Tem que arrastar um bocadinho. carregou no botão, Sr. Professor. Espera aí, onde é que eu ia? Agora com esta introdução. O juramento de Hipócrates. O juramento de Hipócrates, ele é muito claro que, de facto, se deve defender a vida do princípio ao fim. E, sobretudo, há uma coisa curiosa, é que descobriu-se a fertilização in vitro. Junta-se uma célula masculina e uma célula feminina e lá está uma criancinha a nascer normal. Então, afinal de contas, como é que é? Onde é que começou a vida humana? Porque a vida, ninguém disse até hoje que não é um todo contínuo. Não há ninguém que seja capaz de dizer a partir de que altura é que é ou não é. Eu agora pergunto, por exemplo, uma coisa muito simples. Um prematuro de 6 meses cá fora já é pessoa. Mas com 9 meses na barriga da mãe ainda não é nada. E isto é realmente uma coisa de uma inteligência claro. Por outro lado, o artigo 85 do Código, não sei se está aqui as lugares, mas deve... Aqui o Soutor Fráguas. Não pode carregar o botão. Pronto, desculpa. É a mesma pilha. Bom, eu tentarei falar mais alto um bocadinho, desculpa. Então o artigo 85 diz assim: o bebê, desde a concepção, tem direito a ser herdeiro. Mas afinal de contas, ele pode ser abortado, pode-se matar, mas afinal ele é ou não é? E eu agora pergunto, como é que é possível que o artigo 85 diga as duas coisas? Ele é herdeiro, mas ao mesmo tempo permite o aborto, permite a interrupção voluntária da gravidez, que o aborto é feito. A interrupção voluntária da gravidez é uma coisa assim que soa melhor. E de facto há coisas que eu de facto não entendo. Como é que é possível este tipo de raciocínio? Porque
A verdade científica é indiscutível. Agora, politicamente, ideologicamente, religiosamente, o que quiserem, digam o que quiserem. Medicamente, cientificamente, fora de questão, não é possível. Portanto, este é outro aspecto que, para mim, é extremamente importante. E volto àquilo que, logo de início, eu referi em relação ao Veiga Simão. E há aquela frase que eu achei famosa. Nós devíamos apenas ter-nos limitado a acrescentar liberdade e manter Deus, pátria e família. Porque é isso, de facto, aquilo que é a essência da nossa civilização. E eu gostaria que continuasse nessa civilização. Desculpem. Muito bem. Uma vez que o Sr. Professor está disponível para responder às questões que entenderem, mas já sentado, não acha, Sr. Professor? Agora, eu acho que todos nós preferíamos ver o Sr. Professor sentado. Quem é que teria alguma questão para colocar? Eu acho que já há aqui uma vice-presidente que tem uma pergunta a fazer. Não? Não há nenhum vice-presidente ou nenhum presidente de uma tertúlia que queira colocar alguma questão? Senhor Professor, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte. O Senhor Professor terá feito centenas, se não mais de um milhar, de cirurgias a menores, a crianças, cirurgias pediátricas. Alguma vez se colocou um problema de um pai, uma mãe, ter algumas dúvidas quanto a que o filho fosse encaminhado para a sala de operações? Em relação a isso, talvez o mais curioso seja dizer testemunhas de Jeová, que todos conhecem. Exato. Testemunhas de Jeová normalmente opõem-se a uma transfusão de sangue, por hipótese. E a lei portuguesa, defendendo os direitos da criança, diz que o médico tem o direito de recorrer à jurisprudência para retirar o poder paternal aos pais se isso prejudicar a criança. Bom, houve uma única vez que eu quase tive que fazer isso. No entanto, depois de conversar com os pais, explicar e pôr-lhes este problema muito simples. Ouça, para a sua religião, você não pode dar sangue, mas para a minha eu tenho que dar sangue. É que temos aqui um conflito de duas religiões e de duas atitudes. Portanto, eu só lhe posso prometer uma coisa. Tentarei não dar sangue, porque você não quer. Agora, garanto-lhe que eu, assumindo a responsabilidade de uma coisa, darei sangue se achar que é necessário. Porque o doente não vai morrer porque eu não lhe dei sangue. Lá porque você acha que eu não devo dar sangue. E graças a Deus, até hoje, nunca foi necessário recorrer ao tribunal, embora a lei permita. Portanto, eu penso que isso depende muitas vezes, digamos, da relação pessoal que se estabelece. E por isso é que eu sou realmente um defensor intransigente da tal liberdade de escolha. Por isso é que eu acho que o sistema tem que mudar. Por isso é que eu acho que nós temos que ir para um sistema diferente. E os políticos é que vão ter que o assumir globalmente. É difícil, eu reconheço. É muito fácil oferecer tudo a toda a gente fica muito contente, acham tudo que é formidável, mas o que é facto é que é falso. Não é verdade? E eu acho que, para mim, pelo menos, eu julgo que a maioria das pessoas, no fundo, querem realmente ser apoiada pelo seu médico. Aliás, eu lembro, quando estava na Ordem dos Médicos, um belo dia, na Assembleia da República, houve um senhor deputado, defensor do Serviço Nacional de Saúde, o Dr. Arnaud, que se sentiu mal. E então o Hospital de Santa Maria perfilou-se toda para dar apoio cardiológico ao senhor doutor, ilustríssimo deputado, muito conhecido, não digo o nome. Só que ele teve o azar da passagem, passar pelo Hospital Particular de Lisboa e ficar lá. Porque é que o pobre do senhor do Partido Socialista naquela altura, e não é uma questão do partido, é uma questão de um defensor do Serviço Nacional de Saúde, o Dr. Arnaud, o nosso sistema atual, porque é que ele não foi para Santa Maria, porque foi para o Hospital Particular? É que ele por acaso conhecia o médico. Ora, esta. Então porquê é que afinal de contas, para os outros está bem, mas para nós não? Eu penso que de facto o sistema deve estar bom para todos, ou seja, cada um de nós vai onde quiser, onde se sente melhor. Não podem ser sobrecarregados financeiramente por causa disso. É evidente, o dia-me assim, você tem liberdade de escolha e vai ao consultório particular, mas ele paga. Cuidado.
E paga e pronto, e ainda bem que pode, tudo bem. Mas não é isso que eu quero como uma coisa social e para o país. Eu quero para o país que todos possam ter assistência quando precisam. Agora, todos têm que contribuir de acordo com as suas capacidades. E depois, público, privado ou social são tratados da mesma maneira. Ninguém tem que ser tratado privilegiadamente. O Estado tem que controlar, tem que garantir, mas não tem que ser o efetor, não tem que ser o que faz as coisas. Ele tem que garantir que elas existem. Isto com certeza. Agora, ser ele a fazer, não, se não for a melhor maneira, se até for mais barato não ser ele a fazer, porque é que não há de ser outro a fazer? É preciso ver o que é preciso e o que é melhor. E então escolher pelo que seja melhor. Agora, escolher só por ideologia acho um crime grave e acho que é um erro que a gente paga caro. E não só paga caro nós, mas sobretudo os nossos filhos e os nossos netos, as futuras gerações. Todos os disparates que nós dizemos agora egoístamente, quem vai pagar as favas são os que venham depois. Portanto, é muito fácil nós dizermos, nós queremos isto, aquilo e aquilo outro, temos é que ter consciência o que isso representa para futuras gerações. E fala-se hoje muito no estado intergeracional e nas relações entre os jovens e os velhinhos. E depois querem que os jovens vão ajudar os velhinhos, muito bem. Mas não é isso que é a solução do problema. Quer dizer, é evidente que o voluntariado é extremamente importante. Sem ele, dificilmente se conseguiriam muitas coisas. Hoje em dia, um dos problemas da velhice é estar isolados muitas vezes. Não há nada pior do que morrer num hospital sozinho. O ideal será morrer em casa, se todos nós chegamos um dia. Aliás, aquela rapariga muito curiosa, que infelizmente há pouco tempo, que era do nariz vermelho, não sei se já ouviram falar, que era uma coisa que eram os palhaços que iam aos hospitais distrair os miúdos. E ela tem uma frase muito curiosa, que aliás julgo que não é dela, mas que é esta: todos nós nascemos e morremos. O importante é o que fizemos no meio. E de facto, é o que fizemos no meio que é importante. Não só para nós, como sobretudo para os outros. Porque hoje em dia o que conta é o dinheiro, enquanto eu tiver dinheiro tenho amigos por todo lado. Se não tiver dinheiro, já a coisa não é tão simples. E, portanto, quer dizer, nós temos é que mudar as mentalidades. E temos que ter a consciência que, de facto, quer dizer, ou nós mudamos, ou, quer dizer, não vamos a lado nenhum. E não é só dizer que os que mandam é que têm culpa disto. Nós todos temos culpa disto. Nós temos que pensar, temos que lutar todos em conjunto por aquilo em que acreditamos que vale a pena. Muito bem. Temos aqui... Só uma coisa, uma pequena retificação, desculpem lá, porque esta é importante. É que o meu pai foi só campeão de Portugal e recordista de lançamento do peso do disco do dardo, salto em altura e salto no comprimento. Só. E foi o primeiro atleta olímpico em disco e tiro. Além de ter sido campeão do mundo de espingarda de guerra. Além de ter a Cruz de Guerra, ter sido voluntário para o batalhão de assalto da guerra de 14-18, foi voluntário, tem a Torre Espada, etc, etc. Além do Egas Muniz, que já disse aquelas coisas bonitas, o Sidónio Pais disse que era o espírito mais brilhante, tinha passado em Coimbra, que era um crime vir para Lisboa, etc, etc. Aliás, eu tenho um livrinho que eu fiz, que eu espero que seja publicado, que a Secretaria de Estado do Desporto prometeu que ia publicar, justamente sobre uma carreira perfeitamente impressionante. É que, de facto, ele fez, a nível de todos os níveis, realmente qualquer coisa de excepcional. E foi para mim um farol extremamente importante que a minha mãe soube transmitir, que é uma das coisas que eu tenho que reconhecer. Se não fosse a minha mãe, eu tinha 3 meses quando o meu pai morreu, se não fosse a minha mãe ter-me transmitido todo um ideal do meu pai, eu sinceramente estou convencido que não tinha conseguido ser Presidente da Ordem, Presidente da Associação Médica Mundial, Presidente da Liga, muitas coisas. E realmente fiz isso porque tinha alguma coisa em que pensar e que me orientava. Muito bem. Haverá certamente mais inscrições, já registrei aqui mais 2 inscrições, felizmente. Além de que foi seu pai. Só um momento. Além de que foi seu pai. Eu vou-lhe já dar o microfone. Sr. Engenheiro João Barão, Presidente da Tertúlia Parlatório, tem uma questão a colocar. Embora saia aqui do tema da saúde, mas sei que o Sr. Professor foi dos precursores da separação dos gêmeos siameses em Portugal. Pode-nos contar alguma historiazinha sobre essa sua atividade, que é muito interessante? Bom, a primeira operação que eu fiz foi há 33 anos, já lá vão uns tempitos.
sofri como poucas pessoas, porque eu cheguei a ir à Inglaterra para tentar ver filmes sobre separação de siameses, porque eu nunca tinha visto. E a gente ia à literatura e diziam meia dúzia de pataquadas e não dizia nada das dificuldades e dos problemas que tinham surgido. Dizia, separou-se, fez assim, fez assim, tudo muito sumário. E eu, como nunca tinha feito, estava em pânico, sinceramente, porque eu sabia que um passo em falso não se voltava atrás. Quer dizer, se eu errasse ao separar, uma delas ia morrer. E, portanto, eu tinha que tentar salvar as duas, como é óbvio, não é? E sofri loucamente por causa disso e demorei nas primeiras separação 12 horas. Bom, no caso seguinte, logo a seguir, igualzinho, demorei 4 horas. Porquê? Eu já sabia como era. Antes eu estava em pânico, eu não sabia, será que é assim, será que é assado? Eu hesitava a fazer, pensava para trás, pensava para diante e finalmente a coisa tornou-se bastante clara e simples. E neste momento tenho 6 mulheres perfeitamente normais, só com uma grande cicatriz na barriga, pronto. Depois tenho os de Moçambique, por exemplo, em que nós estamos condicionados pelo que a natureza deu. Nós não podemos fazer aquilo que a natureza não nos permite fazer. Portanto, nós estamos condicionados pelas circunstâncias em si. E depois, as circunstâncias são complicadas. Estes últimos demoraram 13 horas e meia. Só me enganei em meia hora. Por acaso tinha feito um projeto, mais ou menos como é que aquilo ia ser, o que é que ia fazendo. Porque tinha tentado estudar, mas curiosamente nestes siameses nem sempre é 100% igual ao que estava previsto. Porque apesar das novas tecnologias e dos novos exames, nem sempre temos tudo aquilo que gostaríamos de saber e só quando lá chegamos é que sabemos exatamente o que vamos encontrar e temos nessa altura que decidir para que caminho é que vamos. Mas, de qualquer modo, esses siameses de Moçambique foram os mais complicados e, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, houve doentes iguaizinhos que demoraram 24 horas enquanto eu demorei 13 e meia. Porquê? Porque lá é tudo dividido aos bocadinhos. É os da ortopedia, é os da urologia, é os da cirurgia plástica, é os da cirurgia geral, etc. E, portanto, eram 24 cirurgiões para operar aquele par de siameses. O que demorou muitíssimo mais tempo, como é óbvio, porque não havia uma linha diretora. Eu tinha a vantagem de ter uma linha diretora porque tinha feito uma preparação muito boa, polivalente, que já não há. Porque hoje em dia isso está ultrapassado. Hoje em dia já há tendência a pessoa setorizar-se. Quer dizer, já não se faz uma coisa tão global. Portanto, as coisas têm mudado, têm evoluído, e até certo ponto, em algum aspecto, até melhor, porque tem havido evolução favorável das várias tecnologias. Mas, por outro lado, muitas vezes também por um bocadinho de egoísmo, porque é muito mais fácil dominar uma zona do que dominar muitas zonas, como é óbvio. Aliás, eu considero que a coisa mais difícil é ser clínico geral. Um bom clínico geral, para mim, é a coisa mais difícil, porque tem que saber um bocadinho de tudo, e conscientemente, e tem que apoiar o doente, e tem que orientar bem o doente. Eu penso que é talvez, para mim, a coisa mais difícil. Agora, como sempre gostei de fazer coisas com as mãos, e também sou cirurgião plástico também, e uma das coisas que eu gostava e nunca deixei de fazer, porque eu só operava criancinhas, mas exceto na cirurgia estética, gostava, dava-me um certo prazer, transformar uma coisa feia numa coisa bonita, uma coisa que dá um certo gosto pessoal, mas importante e evidente que é explorar o doente. Mas há coisas que nós também gostamos de fazer, e eu queria, sobretudo, mexer em qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Só dar comprimidos e dar injeções não era uma coisa que me entusiasmasse muito, embora seja essencial, e eu compreendo que haja colegas que fazem isso, e ainda bem que há. Agora, eu gostava de fazer um bocadinho mais, ter a sensação que eu tinha feito qualquer coisa. E o cirurgião, nesse aspecto, tem um bocadinho essa sensação. Eu fiz. É claro que o problema mau é quando a gente tem dúvidas, fez o que devia ter feito. E às vezes acontece, a coisa corre mal e a gente pergunta, será que eu fiz tudo o que eu devia ter feito? A única coisa que podemos ter é a intenção de fazer bem e procurar trabalhar e fazer bem, porque infalíveis não somos, com certeza, nem nunca seremos. Mas, pelo menos, temos a obrigação de fazer o melhor que seja possível. Em relação aos siameses, a gente só pode fazer o que a natureza tiver dado. Eu tive um caso, por exemplo, que eu nunca poderia ter resolvido. Era uma criança que tinha 2 troncos, 2 cabeças e da cintura para baixo era uma só. Como é que você escolhe? Tira a cabeça da esquerda ou a cabeça da direita? Quer dizer, no fundo são 2 seres humanos diferentes. Só que, quando as crianças nasceram, uma delas morre pouco após o nascimento. E quando eu chego para ir ver as crianças, quando fui chamado, uma já estava morta. E eu então fui tentar separar, já não serviu, já não consegui, falhou,
Mas, quer dizer, aí ainda tive a chance porque uma estava morta, por isso agora, se não estivesse morta, eu não tinha hipótese. O que é que eu ia fazer? Ia cortar a cabeça da direita ou cortar a cabeça da esquerda? Quer dizer, portanto, esse doente iria ter que viver o resto da vida assim se não tivesse malformações que o matassem antes. Mas, quer dizer, é a natureza que o obriga a nós tomarmos a posição. Quer dizer, se são dois rapazes, duas raparigas, é muito fácil. Se a coisa não é tão simples, a gente só pode fazer aquilo que a natureza nos permite fazer e temos que fazer adaptações, normalizando o mais possível, mas, quer dizer, isso é variável e é caso a caso, até porque os chineses são todos diferentes. Bem.